Então, aprofundando um pouquinho mais nessa questão aqui das competências dos papéis do gestor e do fiscal, o curso da ENAP aqui, ela vai tratar como é previsto na IN. E cabe ponderação aqui porque a gente faz uma pequena adaptação ao que é previsto no texto ali. Então, quando a pessoa estudar esse módulo aqui, ela vai ter que estar atenta a essa minha explicação aqui para entender que não vai ser bem o que está previsto aqui, porque a gente fez uma redistribuição de competências. E aí eu vou explicar o porquê. Então, para a gente entender um pouquinho mais, eu trouxe a própria N para eu fazer a leitura de alguns artigos e proceder a algumas explicações. Então, no artigo 39 aqui, traz o seguinte: as atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são um conjunto de ações que têm por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela administração para os serviços contratados, verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual e o encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos à repactuação, alteração, recrivo, prorrogação, pagamento eventual, aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avançadas e a solução de problemas relativos ao objeto. Então, na leitura desse artigo aqui, a gente percebe o seguinte, que as competências aqui, até essa parte aqui, ela cabe tanto ao gestor como ao fiscal de uma forma geral, não está nem dividida aqui entre eles. Logicamente, no decorrer do texto lá vai ter essa divisão, porém, a gente percebe que existe uma terceira pessoa aqui, que no caso é um setor, que é formado por pessoas, o setor de contratos, que é o responsável por formalizar, dar encaminhamento aos processos. A questão burocrática, vamos pensar, fazer a edição do termo, tramitar o processo, enfim, publicar, arquivar, são atribuições do setor de contratos. E no IF, o que compete ao setor de contratos, o gestor executa. E o que compete ao gestor, o fiscal tem executado na sua grande maioria, uma grande parte aqui. Então, esse aqui é um texto que já deixa claro essa questão aqui, que o setor de contratos não se confunde com o gestor para a previsão da IN e nos custos da ENAP. No caso do IF, que se confunde porque é uma necessidade que a gente teve por falta de primeiro, por questão de quantitativo de servidor, mas é uma questão de organização de cultura, onde eu comecei a trabalhar no setor de contratos, já era assim, essa, essa clareza que eu ganhei só depois que eu peguei a N para estudar, enfim, montar a regulamentação. Então, por isso que eu estou trazendo por aqui, que a gente pode passar por uma mudança aí, logicamente, se a gestão que está atual aí ou outra que for assumir for aceitar essa mudança, mas por enquanto só serve questão de instrução mesmo, saber dessa diferença. Então, aqui no artigo 40, aqui tem os atores aqui. A gente tem aqui cada ator, o gestor de contratos, fiscal, técnico, administrativo, fiscalização administrativa. Então, assim, é a definição de cada um desses papéis. E, mais uma vez, aqui no artigo 40, no caput, fala dessa questão, dessa diferenciação aqui, ó. Vou ler aqui, ó. O conjunto de atividades que trata o artigo anterior compete ao gestor da execução dos contratos associada pela fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, conforme o caso, de acordo com as seguintes disposições. Vamos lá. Gestão da execução do contrato é a coordenação das atividades direcionadas à fiscalização técnica, administrativa e setorial e pelo público usuário, bem como dos atos preparatórios da instrução processual. E é o encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos. Então, a gente percebe aqui que tem essa divisão também aqui nesse inciso primeiro aqui do artigo 40. Descendo aqui mais um pouquinho a parágrafo 2º, a gente tem aqui exemplos de competência que são divididas entre o fiscal e o gestor, que é um pouco diferente do IF. Parágrafo 2º. O recebimento provisório dos serviços ficará a cargo do fiscal técnico, administrativo ou setorial, quando houver, e o recebimento definitivo a cargo do gestor de contratos. Ou seja, existem dois recebimentos, o provisório e o definitivo. O provisório do fiscal, o definitivo do gestor de contratos. No IF, a gente sabe que o provisório e o definitivo é recebido pelo gestor, pelo fiscal. Já que no parágrafo 3º, tem aquela questão dessa, aí sim, esse parágrafo 3º que a gente nos permite fazer essa adaptação, que ela fala o seguinte, ó: as atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser relacionadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores e equipe de fiscalização ou único servidor,
desde que no exercício dessas atribuições fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à gestão contratual. Ou seja, aqui na prática, a gente segue esse parágrafo terceiro aqui. É o único servidor, aquele que foi designado como fiscal, que faz a gestão e fiscalização. O que é confuso é o seguinte: o setor de contratos, em vez de a gente não usar a nomenclatura de gestor, a gente usa gestor. Mas na prática, a competência de gestão e fiscalização incube quase 100% ao servidor, um servidor único que a gente designa como fiscal. Eu falo quase 100% porque tem uma questão aqui gerencial entre contratos que, se o servidor designado para fiscalizar o contrato A não foi o mesmo para fiscalizar o B, muitas vezes existe uma falta de comunicação entre esses servidores para fazer uma gestão maior. E por isso da explicação que eu vou trazer no outro tópico aqui, para ficar mais visual. Mas é um pouco falha aqui no IF por causa disso. Mas a gente segue esse parágrafo terceiro aqui. Já no artigo 41, a gente tem aqui a questão da indicação. Artigo 41. A indicação do gestor e fiscal e seus substitutos caberá aos setores requisitantes do serviço ou poderá ser estabelecido em normativo próprio. Então, assim, aqui no começo do artigo 41, a gente já verifica que quem designa não só o fiscal, mas o gestor também é o setor requisitante, porque nessa lógica aqui, o gestor de contratos é aquele que preocupa com o contrato em si. Não é o caso de questão burocrática, de acompanhamento de alteração contratual, e sim com a execução e gerenciamento desse contrato em si mesmo. Não é o caso do IF, que a gente faz um pouquinho diferente. Então, seguindo aqui, o parágrafo primeiro aqui fala só da ciência que deve ser dada a esses servidores, né, pela indicação. O parágrafo segundo também, aí sim, aqui é bem relevante, porque tem uma questão técnica aqui na indicação do fiscal e do gestor. E é do gestor, do fiscal e do gestor, a gente não preocupa com isso, porque justamente ele faz as funções do setor de contratos. Tem aqui, ó, parágrafo segundo. Na indicação de servidor, deve ser consideradas a compatibilidade com as atribuições do cargo, a complexidade da fiscalização, o quantitativo de contratos por servidores e a sua capacidade para o desempenho das atividades. Ou seja, são 4 parâmetros aqui de indicação que deve ser levado em conta. Então, aqui, pelo quantitativo, se tiver um grande número de contratos aqui, para um gestor só já não caberia, de acordo com o texto que está previsto aqui. Ou a complexidade, então, no exemplo que eu for dar lá, vocês vão entender um pouquinho melhor essa questão aqui, dessa questão técnica aqui. Agora eu vou pegar aqui o exemplo. Aqui a gente tem a situação do IF, o gestor de contratos fiscais aqui e os contratos fiscalizados por eles. Então, o gestor de contratos absorve todo o volume de contratos, e aqui pensa que é um exemplo de um campo. Então, todos os campos têm um gestor de contratos, ele absorve todo o volume de contratos desse campo. E o fiscal de contratos, é aí que a gente segue realmente o que é previsto ali na IN, que é o quê? A gente vai ter uma quantidade de fiscais de acordo com a capacidade técnica dele de fiscalizar o contrato e a quantidade de contratos. Então, nessa situação aqui, nesse exemplo, foi possível fiscalizar 2 contratos. Nesse aqui, por ter uma complexidade maior, ele fiscaliza só um, aqui 2. Aqui, no caso, deu para fiscalizar um pouquinho mais, então teve 3 contratos, e assim por diante. Esse é o cenário que a gente atua hoje. No cenário da IN, se a gente trabalhasse como ela prevê, a gente teria que o setor de contratos absorvendo o volume total de contratos que a gente tem para gerenciar, e o setor de contratos aqui é aquele que dá o segmento à questão burocrática mesmo, de edição de termos, enfim, que é o que o gestor faz no IF, mas aqui é um pouco diferente. Então, o setor de contratos que é responsável por isso. Já o gestor, tanto o gestor como o fiscal, a gente observaria aqui o seguinte: ele é limitado tanto a uma questão de conhecimento técnico, quanto a questão da capacidade de quantidade mesmo. E aqui fica bem claro esse desenho. Então, assim, eu coloquei aqui nesse exemplo meu 3 gestores, e cada um com um tema específico. Um gestor que domina o objeto, as especificidades de contrato que tenham como foco contratos e obras civis de engenharia. O segundo aqui, voltado para contratos administrativos, CEMIG, água, e outros que a gente pode se agrupar em contratos administrativos, que tem uma complexidade às vezes um pouco menor.
E um contrato específico também da área de TI, que poderia ser separado também um gestor só para ele, tecnologia de informação e comunicação. Então a gente tem aqui, esse gestor não absorveria, igual no exemplo anterior, todos os contratos, aqui ele absorveu 4, aqui 5, aqui 5. Então a gente está observando que ele está obedecendo esse volume máximo de capacidade de gerenciamento, e aqui do fiscal não mudou, né? O exemplo aqui continuou o mesmo, cada um aqui com 2, com 1, com 1, com 3. Então, e aqui a diferença é que agora a gente aumentou mais um ator aqui, então teria um ator aqui em cima, setor de contratos composto com servidores que não fossem gestores de contrato, aí aqui embaixo a gente teria gestores de contrato, que teria essa observação aqui desse volume, e aqui os fiscais, que já faz de acordo com o que é previsto, que é essa capacidade dentro desses parâmetros que já foram colocados. Para a gente poder aqui, então, dar um exemplo aqui de competências distribuídas, a gente tem aqui nesse cenário da IN que a competência de edição de termos e seus encaminhamentos compete ao setor de contratos, o recebimento provisório desse objeto, desse contrato, cabe ao fiscal, e o recebimento definitivo ao gestor, como eu tinha dito ali na previsão da IN. No caso aqui do IF, essa adaptação se deu dessa forma. A edição de termos e seus encaminhamentos ficou para o gestor de contratos, o recebimento provisório ficou para o recebimento provisório ficou aqui para o fiscal e o recebimento definitivo também. Então a gente percebeu aqui que essa atribuição inicialmente era do gestor, o recebimento definitivo veio aqui para o fiscal, justamente por causa dessa adaptação que a gente tem. E para fechar aqui, para a gente fechar aqui, tem esse resuminho aqui da adaptação que a gente fez no IF. Então, o gestor de contratos absorveu as competências do setor de contratos, o fiscal absorveu as competências do gestor, menos, aí eu coloquei até um termo meu aqui, gerenciamento entre contratos, tem algumas competências que fica claro que a ideia aqui do gestor de contratos é ter uma preocupação macro, que vai além de um contrato específico. Então, poderia ter dois, três contratos que tivessem alguma interação entre si, algum prazo que intercalam, depende um de um outro para finalizar. Enfim, o gestor indicado, o setor requisitante teria conhecimento técnico e teria esse dever de fazer esse gerenciamento. Na prática, a gente observa que o DAP, os coordenadores, que acabaram absorvendo isso aqui. Não é uma questão formal, eu só percebi que de algumas necessidades deles que supriram essa demanda aqui. No caso, o fiscal que poderia absorver, mas como ele está vinculado a só um contrato, vai além dessa fiscalização. Se tiver alguma situação que dois contratos são fiscalizados fiscais diferentes, aí caberia, sim, a essa preocupação e a do gestor de contratos que estivesse vinculado aos dois. E no caso do IF, o gestor de contratos, ele não faz esse tipo de gerenciamento porque o volume de informações, de processos que rodam dentro dessa competência do setor de contratos é enorme, sem falar nessa questão técnica que ele teria que ter para fazer esse gerenciamento e capacidade de volume de contratos que deveriam ser observados para a nomeação do gestor, que não é o caso nosso.